Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, do versículo 24 ao 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a do meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que creem sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje o direcionamento do nosso Evangelho do dia traz para nós uma riqueza muito grande. A gente crer sem ter visto Jesus. Aqui nós estamos diante de um ato de fé, mas um ato de fé como diz outro, o Catecismo da Igreja Católica vai nos explicar bem esse ato de fé. É um ato de fé concreto, que é aquele ato de fé onde que é tocado. E Deus deu essa graça a Tomé e aos discípulos, apóstolos, para que eu e você acredite nesta graça diante dos olhos humanos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somente veremos Deus novamente para nós estarmos diante dele, ou na morte, ou na pura santidade. É o que o Senhor me colocou muito forte hoje. Olha só, irmãos. Quer falar bem? Aprenda a silenciar. Só fale quando o seu falar for mais proveitoso que o seu silenciar. Se eu enxergar a Deus com os meus olhos humanos, ou estarei no grau elevado de santidade, ou serei convidado a viver a morte ou a vida eterna. O maior grau de santidade é o desapego total deste mundo, e o falar, o ver, o ouvir, que não permita se corromper. Querido irmão, como nós vemos na palavra, eles não olhavam para Deus, como nós vimos através de Moisés, na sarça ardente, onde que ele não olhava para Deus. Por isso, a importância de nós entendermos, diante desse grau de santidade, nós fazemos parte da família de Deus. Para que eu esteja ali a ver Jesus novamente, é o mistério que nós temos diante de Deus. Mas nós vendo a realidade da palavra, nós vamos acreditar. A importância que Tomé, essa palavra de Deus diz a Tomé, onde que nosso Senhor Jesus diz assim: Estende a tua mão e coloca do meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Então Deus nos pede a fidelidade a Ele. Deus nos pede a graça de estarmos diante dele com o nosso coração. O tocar em Jesus, o tocar nesse nosso Deus vivo, nós vamos tocar diante dele, na graça, na vida eterna. Sabe, irmãos? E isso nós temos que acreditar na sua palavra, temos que colocar em prática na nossa vida. De que forma? Nós estamos vivendo. Quando eu acredito em Deus sem vê-lo, é quando eu acredito na palavra dele. Ele fala comigo na palavra. Eu coloco em prática na minha. Por que eu li esse aqui que eu tinha falado com Deus? Irmãos, eu tinha escrevido isso, ouvido Deus. Antes de eu ver o Evangelho, antes de eu ver a primeira leitura, eu tinha ouvido a Deus e tinha meditado isso aqui muito antes. E olha só, sem saber a leitura. Olha a primeira leitura de Efésios hoje. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Jesus Cristo.
É nele que todo edifício, harmonicamente disposto, se levanta até formar um templo santo no Senhor. É nele que também vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito, na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Então o que eu coloquei? O grau da santidade, os membros da família de Deus. Quando eu estou vivendo a verdadeira santidade, a minha casa, a minha família já é membro de Deus, já faz parte da família de Deus. Jesus é o centro da minha vida, o edifício que se torna a habitação de Deus. Então, se eu estou vivendo o grau de santidade, se eu estou buscando, se eu desejo ver Deus, a gente vai entender assim: ou eu estarei muito no grau da santidade, ou eu estarei pronto para ir diante dele ver ele. A morte eterna, ou o inferno eterno, né? Então que a gente esteja ciente disso. Aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não lutam para a conversão, aqueles que não estão nem aí para a palavra de Deus, nós pedimos a graça de abrir o coração. Porque a graça, meu irmão, o humano é impossível viver a graça sem dizer: estou aberto para acolher. Caso contrário, não existirá a graça num coração fechado. Foi o que eu ouvi hoje de manhã. Toda essa palavra, todo esse mover, aí você quer algo mais divino. Que você escutar Deus e depois vir a palavra falando tudo que você ouviu de Deus. Irmão, isso é a convivência com Deus. Você ouve a palavra, você vê os sinais de Deus na tua vida, você vê os sinais de Deus no teu dia a dia, você gravou na tua cabeça, aí você fala: eu quero viver essa palavra na minha vida. E sabe o que eu coloquei para mim viver a palavra na minha vida hoje? A fé perfeita. Ver no que os seus olhos não podem ver. E o que os meus olhos não podem ver? O meu agir. O que eu não consigo enxergar humanamente? Aí eu coloquei lá os desapegos, que eu sou apegado ainda, que eu preciso desapegar. Eu coloquei ainda aquela tendência, né, a idolatrar futebol, as distrações, o exagero na comida, o meu agir, o meu falar muito, que eu acabei de dizer aqui que o silêncio, olha só, quer falar bem? Aprenda a silenciar, só fale quando o seu falar for mais proveitoso que o seu silêncio. Então, o silêncio é muito importante. Dizer a verdade e não querer agradar. Eu tenho muitas dificuldades. Às vezes eu sei de uma situação, a pessoa me pergunta, e eu, para não desfazer daquele coração, eu tento agradar antes de dizer a verdade. Então, tudo isso, irmão, que eu estou abrindo o coração aqui, é o que eu preciso me colocar diante de Deus, o que eu não consigo enxergar. E Deus me fez enxergar. A partir de hoje, eu tenho que lutar com isso, tenho que rezar por isso, eu tenho que colocar a minha vida: Senhor, me ajuda nessa situação. Coloca a mão no teu coração. Qual a situação que hoje você precisa enxergar com a fé? A fé perfeita. Crer no que os seus olhos não podem ver. Se eu acredito em Jesus, que Ele está vivo, Ele está no meio de nós, e eu preciso mudar, o que você precisa mudar? Qual que é a situação que você está convivendo no teu falar, no teu ver, no teu comer, no teu agir, que você precisa mudar? Feche teus olhos, irmão. Viva a palavra. Se eu creio em Jesus, eu sei que existe a vida eterna, existe a ressurreição. Tomé nos deu um ato de fé. E ele ora para Deus e fala assim: meu Senhor, meu Deus. Lá no catecismo vai dizer assim, olha só, 644 vai dizer assim: mesmo confrontado com a realidade de Jesus ressuscitado, os discípulos ainda duvidavam. Por isso a hipótese segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé ou da credulidade dos apóstolos carece de consciência. Muito pelo contrário, a fé que tinha na ressurreição nasceu sob a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. Eles provaram de Jesus ressuscitado. E nós temos essa certeza porque Tomé duvidou. Então, quando você olha aos olhos humanos, você fala: faltou fé. Mas é um exemplo de que Jesus está vivo, meu irmão. Que Ele está ressuscitado. Não tenha dúvida disso. Por isso, a tua ação, o teu agir, o teu falar, o teu tudo, busque o que Jesus fez, o que Ele fazia. E aí você vai entender que eu estou mudando o meu modo de agir e de falar. Não é para ser melhor que ninguém, mas é sim para ser melhor para mim e para Deus. Eu preciso ser melhor com meu Deus. De que forma? Vivendo a graça que Ele me dá. A graça de viver a santidade. Por que não, irmãos? Sede santo como eu sou santo. E a santidade não é algo extraordinário, não.
ao humano. É algo extraordinário da graça. E essa graça é de graça. Mas abra o teu coração. Enxergue os teus erros e as tuas falhas. Tenha humildade. Essa graça vai atuar na tua vida. A graça divina vai fazer parte do teu humano a partir do momento que você falar: Espírito Santo, revele a mim os meus erros e as minhas falhas. Eu preciso mudar. E sabe quem que vai provar dessa graça? Aqueles que estão ao teu redor. Ali é a tua casa, a tua família, família de Deus, irmão. Eu creio. A fé perfeita, crer no que os seus olhos não podem ver. Viva isso no teu coração. O que eu preciso mudar hoje? Qual é a situação que eu estou vivendo? Que está me envolvendo, está me tirando a graça, está me tirando Deus. A idolatria, meu irmão, é tudo aquilo que tira Deus de mim. O que está tirando Deus da sua vida? É o nervosismo, é o teu jeito de falar, é o teu jeito de conduzir, é o teu trabalho, as mentiras. Eu tenho que mentir no meu trabalho, eu tenho que ser falso no meu trabalho. Coloque isso para Deus. Vamos lá, outras coisas que Deus vai colocando para nós. O meu casamento, eu não tenho paciência, eu sou explosivo. É aquela briga, aquela discussão. Eu sou nervoso, eu sou explosivo. Eu tenho muitos inimigos no falar, porque não gostam de mim, do meu agir. Eu preciso mudar nessa área. Querido irmão, deixa a graça aí vivendo dentro do teu coração. É dia a dia, é no teu proceder. Isso que o Senhor me colocava hoje dentro da sua casa é isso. Olhe o que está errado e viva a graça divina. Que o Espírito Santo de Deus traga para nós esse direcionamento hoje e transforme o nosso coração. Querido Deus, eu entrego neste momento todo esse proceder que o Senhor me mostrou hoje para o meu agir e peço que me dê a força que venha desta graça divina, a força da fé, de crer, acreditar que é possível, Senhor, o meu humano receber a Tua graça e ter mudanças. Eu digo mesmo para esse irmão que está recebendo essa palavra hoje, que a graça está entrando na sua vida e na sua casa. Porque a fé perfeita é crer no que os seus olhos não podem ver. É acreditar que Jesus é o Senhor e é o centro da tua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Reza um Pai Nosso e 3 Ave Maria e viva a graça. Dia a dia na sua vida. Que Deus abençoe. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais.